Jornal das 9. O Jornal das 9 tem a edição de Carla Jorge de Carvalho. Carla, a Lufthansa vai apresentar uma proposta para comprar parte do capital da TAP. Os alemães garantem que não vão desistir da companhia aérea portuguesa. Sem avançar com pormenores, o responsável de estratégia do grupo alemão diz que ainda não é o momento para dar detalhes, uma vez que estão prestes a apresentar a proposta. Apesar de admitir que uma entrada inicial possa ser minoritária, a Lufthansa afasta qualquer cenário de saída do processo, garante que a integração pode avançar desde logo. É uma posição que vai ao encontro do modelo definido pelo governo português para a reprivatização da TAP. Prevê a venda de até 44,9% do capital, mais 5% reservado aos trabalhadores. Ainda assim, a Lufthansa não será a única concorrente. Há pelo menos 2 outros grupos de aviação interessados. São eles a Air France KLM e a IAG, a dona da Ibéria e da British Airways. O prazo para a apresentação das propostas termina amanhã, dia 2 de abril. E começa hoje o prazo para a entrega das declarações do IRS. Um contribuinte com salário médio deve receber menos reembolso este ano. É a análise do fiscalista Luís Leão. Que está na história do dia de hoje. Ele explica a mudança no cálculo do IRS, levada a cabo pelo governo da AD. Luís Leão explica que a expectativa para o cidadão médio português é um reembolso de IRS mais reduzido quando comparado com o do ano passado. Houve uma redução do IRS a meio do ano. E aproveitou-se o momento a seguir para se reduzir ainda mais as retenções na fonte e, por isso, o ano passado, os reembolsos já tinham sido inferiores aos reembolsos do ano anterior, mais ou menos, e este ano vão receber talvez um pouco ainda menos do que receberam o ano passado, mas a expectativa continua a ser de, para o trabalhador normal, médio português, vai pagando sempre um pouco mais do que aquilo que tem no final do ano. Quando chega à altura da declaração de IRS, a expectativa é que continue a receber algum reembolso, mas menos do que a história daquilo que estava habituado a receber. É a explicação do fiscalista Luís Leão na história do dia. É uma análise que surge neste dia, porque começa o prazo para a entrega da declaração de IRS relativa a 2025. Mais de 6 milhões de contribuintes têm até ao final de junho para cumprir esta obrigação fiscal. O IRS automático é alargado este ano pela primeira vez aos beneficiários do IRS Jovem. E a Assembleia da República discute e vota esta tarde as alterações à Lei da Nacionalidade. O projeto de lei do Governo chega ao Parlamento sem acordo com o Chega ou com o PS. Ainda assim, o Executivo acredita que vai chegar ao fim do dia com o novo diploma aprovado, até porque, como disse uma fonte do Governo ao Observador, à direita o Chega e a Iniciativa Liberal concordam na base com tudo o que está até agora apresentado pela lei, pelo que existe um princípio mínimo de entendimento. O novo documento tem algumas alterações que procuram responder às dúvidas que foram levantadas pelo Tribunal Constitucional, mas há algo que não muda: a perda de nacionalidade continua a ser apresentada à margem, de forma a não contaminar o projeto base da Lei da Nacionalidade com eventuais inconstitucionalidades. E enquanto Donald Trump admite um fim da guerra com o Irão dentro de poucas semanas, os ataques continuam de parte a parte. Os Houthis no Líbano prometem uma escalada militar. E prova disso é que esta manhã foram lançados vários mísseis contra alvos sensíveis no sul de Israel, numa operação que os Houthis dizem ter sido realizada em conjunto com o Irão e o Hezbollah. O grupo armado do Iémen garante em comunicado que os crimes de Israel contra Líbano, Irão, Iraque e Palestina vão permitir intensificar os ataques no Médio Oriente. Entretanto, o exército israelita anunciou esta manhã a morte de um alto responsável da unidade da Guarda Revolucionária do Irão, mas nas últimas 24 horas mais de 100 israelitas ficaram feridos devido a ataques vindos de Teherão. Foi o que anunciou o Ministério da Saúde de Israel, citado pela Al Jazeera. E na Europa, o presidente francês Emmanuel Macron defende que os países europeus devem ser previsíveis. Em contraste com a imprevisibilidade dos Estados Unidos. De visita a Tóquio, Macron critica Washington por desencadear uma guerra no Médio Oriente sem avisar os aliados. Recorde-se que o presidente dos Estados Unidos prometeu para esta noite uma conferência de imprensa sobre este tema, o conflito no Irão, mas ainda não deu qualquer informação adicional.
E o especialista em Direito Internacional, Francisco Pereira Coutinho, espera que Donald Trump utilize a comunicação de hoje para declarar vitória na guerra com o Irão. Convidado do Gabinete de Guerra desta manhã, nota ainda assim que há uma diferença entre o que o Presidente dos Estados Unidos diz e o que o Presidente dos Estados Unidos faz. Provavelmente será uma declaração para declarar vitória e para explicar que os objetivos foram todos alcançados, mas que faltam apenas mais algumas semanas. Aparentemente foi isso que ele deu a entender que iria dizer ontem. Agora, isto é o que ele anda a dizer. Aquilo que ele anda a fazer é enviar cada vez mais fuzileiros navais para o Médio Oriente, havendo esta possibilidade de tomar a ilha de Cargo, de onde o Irão exporta o petróleo, ou outras ilhas nos estreitos, para fazer pressão para o Irão reabrir o estreito. Francisco Pereira Coutinho a lembrar o recente envio de tropas norte-americanas para bases militares no Médio Oriente. E 50 anos depois, a NASA vai voltar a tentar levar astronautas à Lua. O lançamento vai acontecer hoje à noite, na Flórida. Trata-se de uma missão de 10 dias que vai fazer observações da órbita lunar a 6.000 km de distância da superfície. A NASA escreve que a esta distância a Lua deve ser o tamanho de uma bola de basquetebol, à distância de um braço. Esta viagem tem como principal objetivo testar a cápsula Orion, que vai transportar daqui a 2 anos outros 4 astronautas, aí sim, à superfície lunar. O foguetão que vai fazer esta viagem é o mais potente de sempre, começou ainda a ser construído durante o primeiro mandato de Barack Obama. E vamos poder acompanhar essa viagem aqui na Rádio Observador com uma emissão especial depois do Jornal das 11. Regresso à Lua com o astrónomo José Augusto Marques numa emissão moderada ou conduzida pela Diana Rosa. E esta manhã, Carla, ouvimos aqui na rádio o físico Carlos Fiolhais. O divulgador científico acredita que esta missão tem outro objetivo em mente. Primeiro, estabelecer uma estação espacial permanente na Lua e aprender o suficiente para depois, aí sim, conseguir chegar a Marte. Tal como temos astronautas em órbita da Terra em permanência desde a 26, desde 2000, vamos ter astronautas em permanência na Lua, se tudo correr bem. Qual é então a ideia final? E não fujo da pergunta sobre Marte. Sim, vamos aprender na Lua, vivendo lá, vivendo longe, aprender na Lua como é que se poderá um dia ir mais longe. Aí será mais difícil, porque Marte não fica a 3, 4 dias de caminho, Marte fica a 6 meses de caminho. Carlos Fiolhais esteve esta manhã em direto aqui connosco na Rádio Observador. 9h08. Carla, que outras notícias estão a marcar este início de manhã de quarta-feira? O governador do Banco de Portugal começa a ser ouvido a esta hora no Parlamento. Há 2 temas com que Álvaro Santos Pereira deve ser confrontado pelos deputados: o cartel da banca e também os termos da reforma de Mário Centeno. É precisamente este o tema do explicador desta manhã, com deputados do PSD e do PS. Ontem, recorde-se, o PSD anunciou que quer chamar Mário Centeno ao Parlamento para explicar como são feitas, ou foram feitas, as previsões económicas enquanto Centeno foi governador do Banco de Portugal. A Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias tem agendada para hoje uma reunião para avaliar a resposta do Governo à subida do preço dos combustíveis. A ANTRAM considera que as medidas do Executivo são insuficientes. Em comunicado, a Associação explica que o encontro destina-se a ouvir as empresas do setor, a promover uma reflexão conjunta e a definir a atuação futura da ANTRAM. Na Europa, os preços da energia dispararam desde a escalada de tensão no Médio Oriente. O Comissário Europeu da Energia avisou ontem que a situação é muito grave e que mesmo que a guerra acabasse amanhã, ainda haveria consequências. Bruxelas recomenda, por isso, medidas para salvaguardar os produtos petrolíferos no mercado europeu, como o teletrabalho e a redução dos limites de velocidade. E agora vamos falar de vinho. Qual foi... Coisas que importam, não é? Coisas que importam. Logo pela manhã, às 9h10 da manhã. Por que não? É uma boa hora para ir às compras. Qual foi a garrafa de vinho mais cara que já compraram? Têm uma ideia? Que compramos? Eu que comprei não sei, mas eu posso revelar... Foi para oferecer. Eu posso revelar que provei um Barca Velha à saída da secretária do enólogo. Mas não pagaste? Não paguei. Não, mas eu estou aqui a falar de preços. Não quero saber das tuas experiências alcoólicas. Pronto, adeus. Foi um Quinta de Valmiel. Isso vale quanto? Na altura valia menos, agora está muito inflacionado. Vale 120 ou 130 por garrafa. Valeu? Para mim é o melhor. Boa. Bruno? Foi um ali da bacalhoa para oferecer. Foi uns 80 euros.
Sim. Muito bem. Boa. Acabou de ser leiloada uma garrafa de vinho francês de 1945 que bateu todos os recordes. Bastante mais do que isto. Nem as nossas duas juntas. Claro. Nem pensar. dá. Sei lá, 200. Euros. Foi cerca de 710 mil claro. euros. Ui. É um vinho de 45. O presidente da organização do leilão, e isto é preciso esclarecer, diz que provou o vinho 3 vezes. Não sei se é preciso tantas vezes, é porque era bom. Diz que foi o melhor vinho que já bebeu na vida. Uau. O mais caro também terá sido certamente. Certamente. 710 mil euros.